A paz do Senhor, meus amados irmãos, que alegria poder compartilhar de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa feita, a lição de jovens. Está aqui essa lição maravilhosa desse primeiro trimestre de 2021, que fala justamente, ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Na lição de hoje, a lição de número 8, vai trabalhar sobre um importante personagem na história do povo de Deus, o profeta Abacuque. O título da lição diz: Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Nós vamos começar a perceber que me parece que no início de Abacuque é um pouco paradoxal, parece que não ser um homem cheio de esperança, mas nós vamos entender rapidinho o tema, a temática escolhida pelo comentarista da lição. Nós vemos aqui que nessa lição maravilhosa, muito bem escolhida, colocaram aqui o texto do dia em Abacuque 3 e o versículo 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Queridos, um grande exemplo aqui de um homem de Deus que intercedia. E a palavra intercessão está diretamente ligada à oração, porque intercessão é se colocar no lugar de alguém diante de Deus, no sentido da vida cristã. Interceder por alguém é intermediar por alguém. E Abacuque foi alguém que intermediou pelo seu povo diante de Deus. É um dos grandes exemplos de intercessões na Bíblia. Nós temos o exemplo do próprio Abraão, que intercedeu pelo seu sobrinho Ló, e tantos outros exemplos que nós vemos de intercessão, mas o exemplo de Abacuque notificado nessa lição é muito interessante, né? Nós percebemos que o livro de Abacuque, ele está basicamente dividido em duas partes. A primeira parte no capítulo 1 e o capítulo 2, e a segunda parte no capítulo 3. Alguns comentam de que Abacuque provavelmente foi um levita, porque a maneira como ele escreve o livro que leva o seu nome, o livro do profeta Abacuque, é muito poética, sobretudo no capítulo 3, que é justamente o texto bíblico que fora escolhido para colocar aqui na lição, que é Abacuque capítulo 3, versículo 4 ao 6, e o capítulo 3 ainda, versículo 15 ao 19. É uma linguagem muito poética, é uma oração que com uma espécie de melodia, de cântico, de poesia, e que o Abacuque provavelmente, segundo alguns comentaristas, foi um grande levita. A questão é, no primeiro tópico da lição, desta lição aqui, fala sobre a iniquidade de Judá. Naquela época, os irmãos bem conhecem, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é aluno de escola bíblica dominical, até me permita dar os parabéns a você que é jovem, que estuda a lição da escola bíblica dominical. Você que ainda está numa idade bastante tenra, jovem, mas que tem esse grande interesse de conhecer a palavra de Deus para melhor servir a Deus e melhor desempenhar o seu trabalho. Então, naquele contexto, a nação de Israel estava dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte já havia sido bastante miscigenado com a invasão do Império Assírio, em cerca de 722 a.C. E agora estava apenas o Reino do Sul, que era chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém, estava vivenciando um momento bastante crítico, caótico. Por quê? Porque Jerusalém e o povo que ali vivia estava vivendo um momento de idolatria, estavam se afastando cada vez mais dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Segundo o comentarista, um dos contemporâneos de Abacuque
foi justamente o profeta Jeremias. Os irmãos conhecem que muitas vezes o profeta Jeremias é chamado de profeta chorão, mas não porque ele era alguém manhoso, mas é porque Jeremias ele lamentou muito pela sua nação, porque ele pregava, ele ensinava e o povo não se arrependia. E muitas vezes ele era penalizado por isso, pelo próprio povo e pelo rei também de Judá. Assim também o Abacuque foi alguém que viu a realidade de uma nação cuja qual ele amava e que estava cada vez mais descambando para a iniquidade, para o pecado, para o desagrado para com Deus. E diante desse caos e sofrimento, Abacuque viveu momentos difíceis, momentos de tristeza naquela realidade. O comentarista vai dizer que havia muita perversidade, havia muita abominação naquele período. Então, isso revela um certo pânico no coração do profeta Abacuque, cujo qual estava vivenciando esse momento difícil. E além disso, nós vemos aqui no caso do profeta Abacuque, é que ele estava percebendo que além disso Deus estava sentenciando aquela nação, inclusive até usando o profeta Jeremias, para dizer de que se o povo não se arrependesse, ele usaria a Babilônia como forma de juízo. O grande império daquela época era o Império Caldeu, o Império Babilônico. Então, como o povo não se arrependia, por um ato de graça de Deus, Deus usaria a própria Babilônia para invadir Jerusalém e estarem punindo aquele povo. Isso levou o Abacuque a uma profunda crise, né? Porque o Abacuque percebeu que, diante daquele caos terrível, Deus usaria um povo numa situação moral e espiritual pior para julgar aquele povo. Então ele entra num processo de crise existencial muito grande e os irmãos vão perceber, o comentarista vai trabalhar sobre isso, de que Abacuque ele foi um dos poucos homens que começou a ter a liberdade de questionar a Deus. Assim como Moisés, Abacuque, ele questiona a Deus. Há um texto no livro de Abacuque, aqui na lição, é muito bem colocado, no nosso segundo tópico aqui, nós vamos ver aqui o comentarista trabalhando, tratando essa temática, quando justamente Abacuque, ele vai dizer, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Essa é a pergunta de Abacuque. Veja uma certa ousadia, mas na verdade essa ousadia, ela brotava de uma profunda intimidade com Deus. Não era uma ousadia no sentido de rebeldia, no sentido de insubmissão a Deus, mas era diante dessa intimidade que o Abacuque tinha com Deus, ele começa a questionar. Existe basicamente uma diferença entre a murmuração e o lamento. A murmuração, ela beira a rebeldia, o desrespeito para com Deus e também a incredulidade. Mas o lamento é um mecanismo que Deus nos possibilita para chegarmos diante dele e apresentar a nossa humanidade, apresentar as nossas limitações, as nossas dores. Nós vemos, por exemplo, que Jó nunca murmurou, mas Jó lamentou. O caso também do Asaf, no Salmo 73. E tantos outros casos que homens e mulheres de Deus, diante de um momento de profunda intimidade com Deus, começa a questionar a Deus, começa a colocar as suas dúvidas, os seus questionamentos, e Deus compreende essa estrutura, essa limitação do nosso coração. Então, o Abacuque começa a dizer, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás. Isso está lá em Abacuque, no capítulo 1. Né? Então nós percebemos que Abacuque ele clama, ele busca Deus, ele grita por Deus e ele questiona Deus. O comentarista diz também que em Abacuque capítulo 1, versículo 13, ele começa a questionar uma possível passividade de Deus
diante daquela situação do ímpio. Então, Abacuque ele começa a questionar a Deus, ele começa a suplicar a Deus diante daquele caos, diante daquela situação difícil. E como é interessante, um homem buscando a Deus por um povo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes a situação do nosso lar, a situação da nossa vizinhança, a situação da nossa igreja, quem sabe, ou do seu departamento, da sua escola bíblica dominical, pode estar numa situação caótica e onde muitas vezes você questiona a Deus, você clama a Deus e pede socorro a Deus. Saiba de uma coisa, você está sendo um instrumento de Deus para que Deus mova a mão dele em favor daqueles que ele cercam, através de um justo, através do clamor de alguém, através da busca de Deus, aqueles que lhe rodeiam também são profundamente tocados e edificados por Deus. Então nós vemos no capítulo 1 e o capítulo 2 de Abacuque, um Abacuque apreensivo, um Abacuque vivendo momentos de tensão profunda, de questionamentos, de crise existencial. Isso é comum na vida do cristão. Você jovem, você professor de jovens, talvez está estudando essa lição e vivenciando momentos assim, de questionamento, que não está compreendendo aquilo que está lhe cercando. E muitas vezes o próprio ímpio está prevalecendo diante de você, como estava acontecendo naquela realidade onde Deus mandaria a Babilônia para punir o povo de Israel. E isso aconteceu em 586 a.C., quando a Babilônia invadiu Jerusalém e levou cativos jovens para a Babilônia. Mas nós vemos aqui no capítulo 3 do livro de Abacuque, e é onde justamente o terceiro tópico vai trabalhar na nossa lição, o terceiro tópico dessa lição, quando justamente o Abacuque ele vai ter uma experiência profunda com Deus. No capítulo 3 vai falar sobre a oração de Abacuque. Se você puder perceber aí na sua própria lição mesmo, na lição da Escola Bíblica Dominical, no capítulo 3 e o versículo 4, Abacuque tem uma experiência profunda com Deus. Antes disso, no capítulo 2, versículo 4, Deus fala algo profundo com Abacuque. Ele diz que o justo, aquele que é justo, aquele que é justificado, perdoado por Deus, ele viverá pela sua fé. E aí Deus começa a revelar a Abacuque que a nossa vida com Ele não tem sentido baseado nas circunstâncias, não tem sentido baseado nos nossos sentimentos. Nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós não somos guiados pelo que sentimos, nós não somos guiados pelas circunstâncias, mas nós somos guiados pela nossa fé incondicional em um Deus todo-poderoso que tem o controle de todas as coisas, apesar da nossa falta de percepção dessas coisas. Então Deus começa a mostrar a Abacuque que aquele que é justo, aquele que serve a Deus, ele deve viver, ele deve se conduzir, ele deve seguir a sua jornada com Ele por meio da fé, naquilo que Deus é e naquilo que Deus revela sobre a nossa vida. E quando chega o capítulo 3, Abacuque tem uma experiência profunda com Deus. Quando o texto vai dizer, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque começa a ter uma visão profunda e poderosa de Deus. Ele diz, adiante dele ia a peste, os raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, e olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu,
olha só, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Glória a Deus. Diante daquela experiência profundíssima de Abacuque, ele viu a grandeza de Deus, ele percebeu que a grandeza de Deus está acima de qualquer circunstância, que Deus tem no controle de todas as coisas. E diante da glória de Deus, que ele fica estupefato, ele fica espantado, ele fica atônito. Ele disse o seguinte, que eu possa descansar no dia da angústia. O dia da angústia virá, os babilônios virão, porque o povo não quer se arrepender, mas que diante do dia da angústia eu descanse, eu possa ter descanso no Senhor, porque esse Deus é muito grande. E aqui revela no capítulo 3 o motivo, a razão pelo título da lição, que fala justamente da esperança. Era um homem que tinha esperança em Deus. Olha só o que diz o título da lição aqui, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. E agora Abacuque começa a orar, começa a clamar sob uma nova perspectiva, não sob uma perspectiva das circunstâncias e da falta de compreensão que ele tinha do agir de Deus, mas ele começa a orar, ele começa a adorar a Deus com base na revelação da grandeza de Deus sobre a sua vida. E aí, no versículo 17, o 16 eu já li, quando ele ficou atônito, Abacuque, ele faz uma oração, uma declaração tremenda, diante de estar extasiado com a glória de Deus. Abacuque vai dizer, portanto, e essa expressão portanto, dá uma ideia de fazer uma ligação da expressão anterior com a que ele vai mencionar agora, da anterior com a posterior. Ou seja, diante dessa revelação da glória de Deus que me traz descanso, diante de tudo isso, portanto, por causa disso, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha só a expressão que Abacuque revela. Era já uma antevisão que ele teria de quando o Império Babilônio invadisse Jerusalém. Ele disse, olha, ainda que a nossa economia, ainda que tudo acabe, porque Jerusalém vivia da criação de animais, Jerusalém vivia justamente do plantio, se não houvesse esses frutos em Jerusalém, acabou a alegria. Se não houvesse figos, se não houvesse uvas, se não houvesse azeitona, qual seria a razão da economia de Jerusalém? Ele disse, ainda que tudo isso acabe, ainda que não tenha mais nada. Aí ele vai dizer no versículo 18, todavia, contudo, no entanto, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Depois daquela experiência profunda que Abacuque teve, ele disse, ainda há razão para servir a Deus, apesar das circunstâncias. Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer e quando quer. E apesar de, vale a pena servi-lo, porque o justo, ele vive da fé, ele não vive das circunstâncias. Então Abacuque agora cheio de esperança, diante de um povo que não queria se arrepender, é como que ele diz agora, pode vir a Babilônia, Senhor. Se o Senhor quiser mandar o juízo, mande o juízo, mas eu continuarei me alegrando em Ti, eu não perderei o meu foco na Tua presença. E aí ele termina, Jeová o Senhor é a minha força. Independe das circunstâncias, Ele é a minha força e Ele fará os meus pés como os das servas
e me fará andar, o texto diz, sobre as minhas alturas, acima das circunstâncias. E aí é uma expressão que ele coloca aqui para o cantor mó sobre os meus instrumentos de música. Por isso que alguns acreditam que Abacuque ele era um levita, que Abacuque era alguém que estava envolvido com a música, porque ele declara que isso seria para o cantor principal. Então, meus amados, que possamos ensinar essa lição cheios de esperança, mostrando que a crise existencial, que as lutas, que as angústias fazem parte da vida diária do cristão, mas que é possível se alegrar apesar das circunstâncias. Você, meu jovem, você, meu professor de jovens, eu quero fazer aqui um convite para você. Primeiro convite, participe da sua escola bíblica dominical. Não deixe a sua escola bíblica dominical. Isso aqui é apenas uma síntese da sua lição. E se você deseja aprofundar mais o seu conhecimento na palavra de Deus, eu quero te convidar para vir estudar no Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, o CETEADALP. Nós temos diversos cursos de forma presencial e de forma EAD. E você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Se você é fora de Pernambuco, tem o DDD 81. E você pode entrar em contato pelo 99126 5849. 99126 5849. Que Deus te abençoe e que a bênção de Deus continue sobre a sua vida, trazendo esperança. Amém.